Olá pessoal! Hoje vamos explorar juntos o fascinante mundo dos sonhos. Os sonhos são mais do que simples imagens que aparecem enquanto dormimos para nos distrair. Eles são portais que se abrem durante a noite para as profundezas da nossa alma, onde o inconsciente se revela. Como disse Jung, o sonho é uma porta estreita dissimulada, no que a alma tem de mais obscuro e mais íntimo. É das profundezas onde o universo se unifica que brota o sonho. Olha que palavras lindas de Jung e que nos estimula muito a querer fazer uma imersão cada vez maior, mais profunda neste mundo dos sonhos. Eu sou Ana Rosa de Oliveira, arte-terapeuta junguiana, professora de pós-graduação de arte-terapia, e nesse vídeo vamos mergulhar nesse universo dos sonhos, segurando na mão de Jung e também como parte do livro que estamos estudando, que é O Caminho do Imaginário, de Alessandra do Castel. E hoje eu vou trazer trechos do livro onde ela toca no assunto dos sonhos. Os sonhos sempre foram uma fonte de mistério e fascinação. Eles são mensagens cifradas do nosso inconsciente, revelando aspectos da nossa psique que muitas vezes não estão acessíveis à nossa mente consciente. Na psicologia junguiana, os sonhos são vistos como uma comunicação do self e essa essência do nosso ser, que busca nos orientar e equilibrar. Quando prestamos atenção aos sonhos, sabe o que é que acontece? Nós podemos descobrir muitas pistas, muitas indicações sobre os nossos desejos, sobre os nossos medos e os nossos potenciais. Esses sonhos são, de fato, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Então, por que não usar isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Por que que a gente esquece de escutar os sonhos? De acordar de manhã e ficar um pouquinho na cama quietinho, sentindo o que está acontecendo dentro de você. De onde vem aquele sentimento matinal, aquelas primeiras impressões do dia, quando você acorda? Vem da vida onírica, aquilo que restou do que aconteceu durante a noite. Então, vamos fazer um acordo esse acordo com o nosso próprio inconsciente, de escutar mais ele. E ele com certeza vai enviar mais mensagens, mais imagens, vai colocar mais energia para que você se lembre dos seus sonhos. Para aprofundar nossa compreensão sobre os sonhos, eu me inspirei no livro O Caminho do Imaginário, de Alessandra do Castel, hoje, e depois eu vou falar de um outro livro que eu gosto muito, que eu vou indicar para vocês lerem também, que é para quem quer se aprofundar mais. Bom, este livro aqui, ele nos guia pela jornada do imaginário e ele mostra como as imagens mentais e os sonhos podem ser caminhos para acessar o inconsciente. Essa autora nos convida a explorar os sonhos como uma forma de arte. Ela traz os sonhos para o caminho do imaginário, onde os símbolos e narrativas se entrelaçam para contar a história da nossa alma. Como arte-terapeuta, eu vejo uma conexão profunda entre os conceitos apresentados neste livro e a prática da arte-terapia. Vou ler um trechinho para vocês poderem degustar o que ela fala aqui a respeito dos sonhos. Na página 120, ela começa com uma citação de Jung, que eu acabei de ler antes para vocês, e depois ela vai dizer que os mistérios da alma se expressam e se revelam simbolicamente por meio dos sonhos e do imaginário. Mesmo se às vezes nós nos esquecemos quando acordamos, o sono certamente nos mergulha no mundo dos sonhos, 4 a 5 vezes por noite, e nos leva em uma série de aventuras interiores significantes. Então, se nós tomamos tempo para decodificar
a mensagem existencial, os sonhos podem se tornar surpreendentes ferramentas de conhecimento e de si. Desde há milhares de anos, o poder é colocado a proveito dos rituais de cura de grande número de culturas. Então, assim, como ponto de partida, o que nós precisamos para trabalhar com os sonhos é uma grande vontade. É demonstrar que a gente está disposto a fazer o trabalho. Isso que o seu self vai entender e vai começar a colaborar. Depois, nós vamos criar um compromisso de todos os dias anotar os sonhos. Despertar em nós um desejo pela nossa vida interior. Isso fará com que a gente ganhe muita credibilidade e que os sonhos venham em maior quantidade e nitidez. Daí, na página 122, ela vai fazer uma listinha de como lembrar-se dos sonhos. E ela vai trazendo assim alguns tópicos bem interessantes que você pode depois anotar e todos os dias você ir seguindo essa trilha até ficar no automático, porque não precisa, né? É uma coisa que você vai ver que fazendo e na prática você vai chegar uma hora que não depende mais de ter que se lembrar e vai estar lembrando naturalmente dos sonhos e anotando. Eu comecei em 2002, quando eu conheci Jung, quando eu comecei essa jornada minha na arte-terapia, eu comecei a anotar sonhos. E eu construí pilhas e pilhas de cadernos de sonhos, porque quando eu me comprometi com isso, eu sonhava muito na época, eu comecei a sonhar mais ainda. E eu anotava meus sonhos, aprendi a analisar os símbolos, estudando os arquétipos, lendo os livros de Jung. E depois eu entrei para fazer sonhoterapia com um terapeuta junguiano. E durante um ano eu fiz uma terapia só baseada nos que os meus sonhos estavam me dizendo. Foi maravilhoso. Um trabalho assim, incrível e que eu ainda não vi nenhum outro terapeuta fazer igual. Eu só trabalhei durante um ano, uma vez por semana, com as imagens dos meus sonhos. E quanta revelação, quanta transformação eu pude fazer na minha vida. Daí eu aprendi, terminei minha formação em arte-terapia e comecei a trabalhar com os sonhos também. Eu, desde criança, sempre tive intuições através dos sonhos e isso facilitou muito a minha vida, porque houve uma correspondência do que eu fazia com o que eu vivia. E isso deu muita força ao meu trabalho. Ficou muito bem estruturado e podia ajudar muito as pessoas que sonhavam, que traziam sonhos para a gente trabalhar. Aqui no livro ela fala sobre, ela dá essa relação também de como você criar um diário de sonhos. E ela diz o que deve conter nesse diário de sonhos. É muito importante o diário, com data, com título. Você escreve o sonho, depois você pode até fazer algum desenho relativo a esse sonho. Você pode ler o sonho anterior e ver qual é a ligação de um com o outro, porque os símbolos estão todos lá. Às vezes os sonhos eles vêm em uma cadeia de referências falando de um mesmo assunto. Às vezes ele vem e toca num ponto que foi de muito tempo atrás e traz de volta, ele atualiza esse assunto com o sonho que você teve. Às vezes sonhos de infância voltam. Jung teve um sonho de infância que até muito idoso ele lembrava e fazia referências e relacionava os sonhos dele, o que aconteceu na vida dele, àquele sonho na mais tenra idade. Então, é muito importante a gente entender que sonho é seu. O sonho é para você. E ele vem falar com você de algo que é muito importante. E é preciso que você aprenda a escutar esses sonhos. Esse livro, aqui no livro, a Alexandra, ela está tocando, não tão brevemente, mas também não aprofundou muito na questão do sonho como técnica. E como eu fiquei de trazer algumas técnicas que eu estava experimentando, e sonho é uma delas, que eu experimento mesmo, então eu quis trazer o livro, os sonhos através do livro dela.
Eu tenho um e-book que eu escrevi para ajudar na prática da análise dos sonhos para as terapeutas ou pessoas leigas que queiram começar a entender seus sonhos, a usar o sonho como um oráculo que você assiste, que você ouve e que você faz perguntas. Então eu tenho esse e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês. Ele tem 7 passos que eu ensino como você decifrar os sonhos com base numa técnica muito boa, profunda e também na minha experiência. E neste e-book eu também mostro como você fazer para ancorar a questão, aquilo que você encontrou no sonho, para você trazer para sua ancorar na consciência, trazer para sua experiência com a arte terapia. Então eu dou ali 4 técnicas de arte terapia para que você possa trabalhar com os seus sonhos e obter mais clareza do que eles vieram lhe dizer. Claro que se você puder fazer uma terapia, você puder levar seus sonhos para um terapeuta junguiano ou para uma arte terapeuta junguiana, você vai ter muito melhor resultado, porque você vai estar amparado por alguém para poder trabalhar com seus sonhos. Porque como Jung diz que a gente querer analisar os próprios sonhos é como querer olhar para as costas. Então a gente não consegue entender tudo que o sonho veio dizer. E Jung, ele pedia a alguém, qualquer pessoa que estivesse por perto dele, para escutar o sonho dele e depois dar um palpite. O que a pessoa achou daquilo, né? Então aquela pessoa dava um palpite. Se ele sentisse dentro dele aquela resposta, ahá, aquilo estava certo. Então é isso que a gente precisa fazer. Contar o sonho para alguém e pergunta para a pessoa, o que você achou desse sonho? E a pessoa vai falar qualquer coisa. Se isso que ela disser fizer todo sentido para você e você tiver aquele estalo, é porque a mensagem foi clara e a mensagem chegou aonde queria, né? Então é isso. Vejam se vocês conseguem adquirir esse meu e-book, que ainda não tem, né? E começar a dar seus passos para analisar seus sonhos, para começar a fazer perguntas aos seus sonhos, porque o sonho é igual ao oráculo, gente, é igual ao tarô. A gente pode perguntar e dormir e de manhã acordar com uma resposta. Experimentem isso. Eu tenho um livro aqui que eu trouxe hoje para mostrar a vocês também, que é um livro mais técnico sobre sonhos, que é Sonhos, um portal para a fonte. Esse livro é de Edward C. Whitmund e de Silvia B. Pereira. Neste livro, eles trazem tudo o que a gente precisa aprender para trabalhar com sonhos clinicamente. Então, é uma introdução à interpretação clínica dos sonhos. Depois ele vai entrar com o trabalho com o sonho na prática clínica e vem todos os tópicos sobre linguagem dos sonhos, sobre como fazer associação, amplificação, como entrar num campo onírico, o que é compensação, o que é complementação, a estrutura dramática do sonho, os motivos mitológicos nos sonhos, prognósticos a partir dos sonhos, sexualidade, imagens do corpo, enfim, tem muita coisa aqui, eu não vou dar spoiler, eu quero só que vocês se interessem mais pelo assunto e descubram onde vocês podem adquirir esse livro. Ele é da Sumos Editorial, ok? Fica a dica da Pro. E, gente, qualquer livro de Jung que você lê, você vai ver que ele vai falar de sonho, ele vai contar um sonho, vai ilustrar, vai ter um caso clínico, porque o tempo todo, toda a carreira de Jung foi pautada na simbologia, nos sonhos, na imaginação ativa, tá? Então não esqueçam disso e a gente se vê no próximo vídeo. Aliás, se for falar em esquecer, lembrem de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrita, para receber minhas próximas notificações, aciona o sininho aí, curte e compartilha com seus colegas também, arteterapeutas, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.